Entre no sonho. Palestra completa de Neville Goddard. Realizada em 21 de novembro de 1969. Deus só age e está em seres ou homens existentes. Abraçando os fogos da experiência, Deus foi consumido pelas chamas, ressuscitou de suas cinzas e continua a se erguer como Jesus Cristo, ou imaginação divina. O bem e o mal não são condições impostas por alguma divindade benevolente, mas estados que a alma deve experimentar para superá-los e despertar como o próprio Deus. Hoje à noite, compartilharei com vocês uma experiência de uma amiga, uma senhora que escreveu, dizendo: No meu sonho, eu possuía o poder de ser qualquer coisa que eu quisesse ser. No momento em que observei o ser ou coisa, eu me tornei aquilo, senti sua emoção e compartilhei seus pensamentos e ambiente. Fiz isso durante a noite e acordei relutantemente porque estava gostando muito da experiência. Agora, deixe-me contar o que Aldous Huxley escreveu sobre seu amigo, D.H. Lawrence. Estar com Lawrence era uma aventura, porque ele não era da ordem deste mundo, mas pertencia a outro universo. Quando eu estava com ele e ele compartilhava suas experiências, eu sentia que ele sabia o que era ser uma árvore, uma margarida, uma onda quebrando ou a própria lua misteriosa. Ele via coisas que o olho mortal não conseguia ver. Ele era um homem sensível e inteligente que sabia cozinhar, costurar, bordar e fazer trabalhos em madeira com perfeição. No entanto, ele conseguia sentar-se sozinho sem fazer nada e ser completamente feliz. Ele conseguia se colocar na pele de um animal e descrever nos detalhes mais convincentes seus pensamentos obscuros e desumanos. Tenho certeza de que minha amiga nunca leu aquela carta, mas eu dei a ela meus olhos imortais. O olho da imaginação agora está aberto nela e ela compartilhou sua experiência de ir de estado para estado, de coisas para pessoas, conhecendo seus sentimentos e emoções. Como isso é possível? Porque Deus é o único ator. Blake faz esta declaração. A eternidade existe e todas as coisas na eternidade independente da criação, o que foi um ato de misericórdia. Por isso será visto que eu não considero nem o justo nem o perverso como estando em um estado supremo, mas como sendo cada um deles estados do sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais do bem e do mal quando ela deixa o paraíso seguindo a serpente. Tudo no mundo é você empurrado para fora. Cada animal ali pode ser inserido por você, e você pode experimentar sua emoção, pois esse animal é seu próprio eu. Você é o poder animador do universo. Todas as coisas foram feitas por você e sem você nada do que foi feito, pois você é a própria vida. Isso eu sei por experiência própria. O universo está vivo em você. Ele não tem vida do lado de fora. É seu para animar, parar, deixar ir e parar novamente. Blake estava certo quando disse: Deus só age e está em seres ou homens existentes, pois Deus é o único ator, agindo imaginativamente na imaginação humana. Enquanto estiver sentado aqui, você pode ver sua casa com os olhos da mente, mas ela não tem a realidade cúbica como esta sala. Mas um dia você pensará em algo e verá isso mais vividamente do que vê agora o orador. Você entrará nele, não como uma sombra, mas como um espaço tridimensional. Eu sentei em uma cadeira ou descansei em uma cama com meus olhos fechados como no sono e vi o que não conseguiria ver se as pálpebras estivessem abertas. Sabendo exatamente onde eu estava e o que estava fazendo, permiti que a consciência seguisse a visão e entrei naquela imagem que se fechou ao meu redor enquanto eu me preparava para explorar aquele mundo. Agora sei a verdade das palavras de Blake. Se o espectro entrasse nessas imagens em sua imaginação, aproximando-se delas na carruagem de fogo de seu pensamento contemplativo. Se ele fizesse um amigo e companheiro de qualquer uma dessas imagens que sempre o intrigam para deixar as coisas mortais como ele deve saber, então ele ressuscitará dos mortos, então ele encontrará o Senhor no ar e então ele será feliz. Muitas vezes, enquanto estava sentado em minha cadeira ou deitado em minha cama, meu olho interior se abriu, e eu vi o que nenhum olho mortal poderia ver. Então eu entrava na imagem permitindo que minha consciência se movesse em sua carruagem de fogo de pensamento contemplativo. Vestido como estou, o mundo me chama de Neville, mas eu, um ser consciente, saí deste corpo e entrei em um mundo que instantaneamente se vestiu ao meu redor, e eu explorei aquele mundo, vestido em um corpo tão solidamente real quanto aquele que deixei na cama ou cadeira.
Se alguém tivesse entrado no quarto, teria pensado que Neville estava dormindo, ainda assim eu estava totalmente acordado, conscientemente ciente de estar separado do meu eu externo. Olhe para si mesmo no espelho e você verá a máscara que Deus está usando neste mundo de morte, mas você não pode ver o imortal você que não pode morrer. Seu amigo ou parente pode parecer morrer, mas ele não é aquele que é colocado na fornalha e consumido ou enterrado em uma sepultura. Ele é aquilo que seu eu sou tem consciência de ser, explorando outros mundos tão reais quanto este até que ele experimente o mistério das Escrituras. Veja, Deus só age. Sentado na minha cadeira e vendo que eu não deveria ver, eu agi entrando conscientemente na imagem que eu estava vendo, para descobrir que não era uma superfície plana, mas uma realidade tridimensional, completa e pronta para ocupação. Minha amiga sabe como é se tornar qualquer coisa que a intriga, e tenho certeza de que ela nunca leu a carta que Huxley escreveu sobre seu amigo D.H. Lawrence. Este é o mesmo Huxley que não demonstrou interesse quando tentei contar a ele sobre meu nascimento do alto, sobre Davi e as visões que compartilhei com você. Ele gostava de mim como amigo, mas tinha suas próprias limitações, como todo mundo. Em um certo mundo social, se você pronuncia uma certa palavra de forma diferente, você é catalogado como alguém que não está dentro, por assim dizer, e Huxley não ouviria minhas visões porque eu não falava como ele achava que todos deveriam. Eu poderia ter contado a ele coisas além dos sonhos mais loucos de seu amigo D.H. Lawrence, mas por causa de seu pequeno obstáculo, Aldous não conseguia ouvir minhas palavras. Mas eu digo a vocês que estão sentados aqui esta noite, vocês são o único Deus. Vocês saberão disso por experiência, pois o dia está chegando quando, em vez de ver seus pensamentos com os olhos da mente, vocês os verão tridimensionalmente, assim como vocês estão vendo agora o orador. Quando o olho da imaginação se abrir, vocês instantaneamente se moverão para o pensamento, seja ele sobre algo que aconteceu há 10.000 anos ou exista no que vocês podem pensar ser o futuro. Eu digo a vocês, não há nada que não esteja aqui agora, pronto para vocês entrarem e se tornarem um. Um dia você perceberá, como Blake, que nem o justo nem o perverso são estados supremos, e você será capaz de perdoar a todos pelo que eles estão fazendo ou fizeram. Você saberá que, embora sua ação pareça horrível, com base neste nível, ele está expressando um estado e deve fazer o que o estado dita. O bem e o mal são simplesmente estados de experiência pelos quais a alma do homem deve passar para despertar para o ser que ele realmente é. Ele deve abraçar os fogos da experiência e ser consumido antes que possa se erguer das cinzas para ser um com o ser que o enviou. Não posso lhe dizer a emoção que está reservada para você quando o olho da imaginação se abrir, pois somente então você estará realmente vendo pela primeira vez. E quando os ouvidos estiverem abertos, você ouvirá o que nenhum ouvido mortal pode ouvir, assim como você vê o que nenhum olho mortal pode ver. Há uma semana ou mais, fui a um escritório em relação ao meu Medicare, e me pediram para provar que eu teria 65 anos no meu próximo aniversário. Eu sabia que em algum momento eu tinha obtido minha certidão de batismo, mas eu não a havia há anos e não tinha ideia de onde ela estava. 2 noites atrás, por volta de 1h30 da manhã, meus irmãos divinos me disseram: sua certidão de batismo está na sua carteira. Acordei, abri a gaveta da cômoda e lá, dentro de uma carteira que minha esposa tinha me dado em 1938, estava a certidão de batismo que eu tinha obtido em 1924 quando precisei dela para ir a Londres durante minha carreira de dançarina. Então, eu sei que quando o olho e o ouvido da imaginação estão abertos, todo o desejo do coração será visto e ouvido. Esse é o seu destino. Eu digo, você é Deus, o único ator neste mundo. Não importa o que você imagine, Deus está agindo. Ele é o único ator, agindo pela imaginação. Você pode imaginar qualquer coisa, cobrir o ato com fé acreditando em sua realidade, e isso acontecerá. Quando Blake falou da eternidade em sua declaração, a eternidade existe todas as coisas na eternidade, independentemente da criação que foi um ato de misericórdia, ele estava se referindo à pequena vestimenta de carne e osso que você veste. Sua vestimenta é eterna. É uma vestimenta que qualquer um pode, e muitos irão, vestir. No meu caso, esta é uma vestimenta na qual se desperta. Eu não sou a vestimenta chamada Neville,
assim como não sou qualquer papel que já desempenhei na Broadway. Eu estava em 6 peças, mas nunca fui os personagens que interpretei lá, mas simplesmente o ator. E assim é com Deus. Ele é o único ator na eternidade e Deus é a imaginação humana. É a imaginação humana que planejou toda a peça antes que ele descesse e assumisse esses corpos eternos de limitação e morte. E é a imaginação humana que se erguerá desses corpos eternos para a imaginação divina de onde ele veio. No livro do Gênesis nos é dito: a serpente falou e disse à mulher: você não morrerá, porque Deus sabe que quando você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, seu olho se abrirá e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isto é algo que você deve saber para superar e se elevar além disso como imaginação divina. A serpente sabia que, ao comer do fruto da árvore do bem e do mal, embora você não morresse, você abraçaria o fogo da experiência, seria consumido como sua vítima e se ergueria de suas cinzas como o próprio Deus. Essa é a história da Escritura. Blake acrescentou esse pensamento maravilhoso, dizendo que deixamos o paraíso seguindo a serpente. Isso implica que não começamos aqui na Terra, mas deixamos o paraíso seguindo a serpente da geração que nos disse que quando abraçássemos a grande experiência do bem e do mal seríamos consumidos em seu fogo e ainda assim não morreríamos, mas nos levantaríamos dele. Em seu livro, John conta isso de uma maneira adorável como: eu saí do Pai e vim ao mundo. Novamente, estou deixando o mundo e retornando ao Pai. Então, não começamos aqui, mas, saindo do Pai, encontramos essas vestimentas que pareciam começar no tempo, mas realmente são uma parte eterna da estrutura do universo. No meu caso, essa pequena vestimenta parecia começar em 1905, mas sempre foi assim. Ela estava sempre crescendo para a idade adulta e partindo em seus 60 anos. Sempre aparecendo, ocupada por Deus, movendo-se em direção a um certo ponto e então desaparecendo. Tudo isso são apenas vestimentas para serem pegas e vestidas. As pessoas pensam que são as vestimentas que vestem. Isso porque elas não sabem quem é Deus, pois Ele está naquele que está vestindo a vestimenta. É Deus, sua própria imaginação humana maravilhosa, que age e está nos seres ou homens existentes. Não há outro Deus, nenhum outro ator no universo. Se você quiser testar Deus, você pode. Seus olhos e ouvidos imortais não precisam estar abertos para testar seu poder criativo. Simplesmente assuma que você é quem você quer ser. Permaneça fiel à sua suposição e, embora tudo a negue, você se tornará ela. Não importa quem você é ou o que o mundo pensa de você, tudo é possível para o eu da imaginação. Como mencionei antes, se Aldous tivesse ouvido apenas minha mensagem, em vez do meu inglês, eu poderia ter dito a ele coisas além dos sonhos mais loucos de D.H. Lawrence. Mas eu sou um colonial aos seus olhos, como todos os ingleses, os coloniais são menosprezados. Se você não fala com o sotaque de Oxford ou Cambridge, você é um colonial aos olhos deles e não um dos garotos. Se Aldous tivesse escutado, eu poderia ter dito a ele como era não apenas ser a onda, mas ser o oceano. Quando eu era apenas um menino, anos antes da puberdade, na verdade, parou na puberdade, eu sabia a noite em que isso aconteceria e tinha medo de dormir. Era maravilhoso ser o oceano, mas ser a onda quebrando, uma pequena parte do meu ser, era assustador. O oceano me jogaria, a onda para os céus e então me pegaria em meu próprio peito enquanto caía. Essa experiência aconteceria comigo uma vez por mês ao longo de um período de anos. Eu poderia ter dito a ele como era ser luz infinita sem circunferência, mas meu sotaque colocou barreiras em sua mente, e ele não conseguia me ouvir. Isso é verdade no mundo todo. As pessoas julgam pelas aparências, pois o verdadeiro ser do indivíduo não é visto pelos olhos mortais. Deus vem a nós desconhecido e invisível, mas em sua própria maneira maravilhosa e misteriosa ele nos deixa descobrir quem ele é. E quando fazemos em uma experiência de primeira pessoa, singular, no tempo presente. Não estou tentando bajular você quando digo que você é Deus. Todo mundo é. Aquele que assassina é um com aquele que é assassinado. O estuprador é um com sua vítima.
Essas são todas as experiências de Deus do bem e do mal para superar o bem e o mal e se elevar como imaginação divina que é o próprio Deus. Você e eu descemos, abraçando o fogo da experiência, fomos consumidos por ele. Muitas vezes, a pequena vestimenta que vestíamos se transformava em cinzas, e dessas cinzas encontramos um novo corpo, assim como o antigo, só que novo, saudável e maravilhoso, sem nada faltando, para ser consumido mais uma vez. E continuaremos sendo consumidos, um após o outro, até aquele momento no tempo em que nos levantaremos como o Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, para não sermos mais consumidos e restaurados. Então, quando Blake disse, e Deus somente age, ele realmente quis dizer isso. Deus não somente age, ele é o único ator. Quando você começa a imaginar, Deus está agindo, e o que você imagina acontecerá. Cheguei atrasado aqui hoje à noite. Uma amiga veio almoçar ontem e, conhecendo o amigo que me traz aqui toda semana, disse: ele não é pouco confiável? E eu imediatamente respondi: não. Nunca. Ela não queria ouvir isso e é uma senhora muito intensa que sabe como contatá-lo. Hoje, pela primeira vez, meu amigo ligou para dizer que não pôde vir. Um ato imaginário intenso produziu o que a senhora queria ouvir, mas ela nunca terá a satisfação de me ouvir dizer que ele chegou atrasado ou não veio. Há pessoas neste mundo cuja superfície superficial parece ser completamente maravilhosa, mas abaixo dessa superfície há uma intensidade e elas não sabem que estão apenas se machucando. Ela não pode me tocar, embora, sem dúvida, ela tenha tentado, mas se ela o fizesse, seria um bumerangue de uma forma que ela não saberia. Eu a amo profundamente, mas ela é intensa e também da mesma escola que se você não tem uma certa origem física, você não está dentro. Eu já lhe disse inúmeras vezes que não tenho sentimentos por nenhuma aristocracia no mundo. Embora eu fale de ser descendente de Abraão, não é segundo a carne, mas segundo o espírito, pois no estado de Abraão eu acreditava na história que me foi contada antes de que o mundo era. Não há aristocracia física. Apenas a aristocracia do espírito consistindo daqueles que são chamados encarnados no corpo do Senhor ressuscitado. Eu poderia dizer isso a ela para sempre e ela não entenderia. Ela acredita na aristocracia física, e não há nenhuma. Não permita que ninguém tente impressioná-lo com sua grandeza em relação à sua. Nunca consegui sentir alguém como o meu superior. Fisicamente, sim, eles podem me derrubar com um golpe. Intelectualmente, sim, sem dúvida. Financeiramente, certamente, mas não consigo encontrar ninguém que eu acredite ser meu superior. Ele pode ser um gigante intelectual, um gigante matemático, um gigante musical, um gigante de 1000 maneiras, mas isso não significa que eu me sinta inferior a ele. Fiquei entretido hoje quando olhei para minha certidão de batismo. A ocupação do meu pai estava listada como vendedor de carne. Ele tinha um açougue. Se essa senhora tivesse visto isso, eu não seria mais socialmente aceitável para ela. Mas eu te peço para nunca permitir que ninguém te faça sentir menos, porque você é infinitamente maior do que todos os personagens do mundo juntos, pois você é Deus que está interpretando todos os papéis. E você interpretará todos eles. O falso e o decente, o homem rico, o homem pobre, o conhecido, o desconhecido, você interpretou todos eles ou não estaria aqui. A razão pela qual você está aqui é porque você está prestes a despertar. E você acordará do sonho para descobrir que criou a peça, e não encontrando ninguém para interpretar os papéis, você mesmo os interpretou. E quando tiver interpretado todos eles, você acordará por uma certa série definida de eventos que acontecem dentro de você. Então o olho e o ouvido internos se abrirão como os meus se abriram esta manhã, quando os irmãos me disseram onde encontrar minha certidão de batismo. Acho que não olhei naquela carteira por 30 anos. Não carrego carteira. Não dirijo, e minha esposa carrega o dinheiro e me dá o dinheiro que eu quiser, então o que eu faria com uma carteira? No entanto, a pequena página amarela amassada estava lá, exatamente como meus irmãos disseram que estaria. Eu lhe digo, não há nada que não exista aqui e agora.
Falamos da Lua como tendo bilhões de anos, mas você não pode medir sua idade porque nunca houve um tempo em que você não era, nem nunca haverá um tempo em que você deixará de ser. Você não começou no tempo. Você desceu ao tempo, que você mesmo criou, para experimentar o bem e o mal, para expandir o ser que você sempre foi. Embora sua certidão de nascimento mostre que você começou no tempo, você não começou, pois você é o portador da vestimenta. Você é seu ator que é o próprio Deus. Você não pode nem dizer que Deus está próximo, porque proximidade implica separação. Ele não está próximo, pois quando você diz eu sou, você está proclamando que ele é seu próprio eu. Comece agora a acreditar no seu verdadeiro ser que é Deus, e tudo o que você imagina que seja assim, acredite firmemente que é assim, e assim será. Agora, vamos entrar no silêncio. Muito obrigada por chegar até aqui. Se esse áudio te trouxe clareza, curta, comente e compartilhe com seus familiares e amigos. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar acompanhando nossos conteúdos. Gratidão por vocês fazerem parte dessa comunidade. Paz e bênçãos na vida de cada um de vocês.